Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa espécie de cena de crime virtual. Vamos fazer uma verdadeira dissecação forense de uma tentativa de fuga que, spoiler alert, estava fadada ao fracasso desde o primeiríssimo segundo. O material que vamos analisar hoje é uma transcrição bruta, tirada direto de um registro caótico de gameplay, narrando em tempo real o colapso total de um ambiente digital e o pânico absoluto de quem ficou preso lá dentro. É um autêntico mistério de suspense e nós vamos focar bastante nessa fuga desesperada. A forma como o caos se desenrola, pista por pista, é absolutamente fascinante. Bora começar! E a gente é jogado exatamente aqui no olho do furacão. O que é genial sobre essa primeira pista é como ela estilhaça a normalidade num piscar de olhos. O registro começa com o que parecia ser uma conversa super banal e, do nada, pum! A gente é atingido por essa frase, nossa, que barulho foi esse, mano? E logo depois, que estranho! É aquele momento clássico de suspense, sabe? Quando o perigo se anuncia de forma sutil. A gente não vê o que é, só sente o impacto através da reação dos personagens. Esse é, literalmente, o marco zero da nossa crise. E é exatamente essa a grande pergunta que vai guiar a nossa jornada hoje. Se a gente olhar para esse cenário como um thriller de quarto fechado, bom, todos os elementos estão lá. Um ambiente claustrofóbico, uma ameaça invisível que não dá as caras de imediato e protagonistas que são forçados a agir por puro instinto de sobrevivência. A urgência na transcrição é muito palpável. Tem alguma coisa caçando esses personagens. A grande incógnita é como ou até mesmo se eles vão conseguir achar uma saída antes que o sistema inteiro desmorone em cima deles. Parte 1. O início do fogo misterioso. Aqui dá para ver perfeitamente a velocidade absurda das coisas. Olhando para essa linha do tempo, fica claro que a gente não está lidando com um perigo que chega de mansinho, não. A transcrição mostra uma verdadeira cascata de falhas críticas. Aquele barulho estranho é seguido quase que imediatamente por alguém gritando, olha ali, está pegando fogo. E não é uma faísca qualquer, tá? O registro deixa claro, está começando a pegar fogo aqui. A rapidez com que o lugar vira um inferno é impressionante. Isso força ações extremas, empurrando nossos personagens direto por essa linha do tempo, rumo a uma escuridão inescapável. E olha, vale muito a pena a gente dar uma pausa nesse detalhe. Parece que tá tudo estranho. Essa não é só uma reclamação sobre o calor ou as chamas. Essa frase, dita logo depois daquele estrondo inicial, aponta para um baque psicológico enorme. A própria arquitetura do ambiente digital ao redor deles está esfarelando. A realidade virtual simplesmente perdeu a consistência, sabe? O problema maior não é só o fogo. O verdadeiro perigo é a quebra das regras do mundo onde eles estão. Parte 2. A primeira fuga frustrada. Agora a gente vê nascer aquela coordenação frenética e o pinguinho de esperança que vem junto com ela. Diante de um sistema em colapso total, a primeira reação humana é a solidariedade, né? Vamos escapar daqui, que já engata num comando direto, tentando puxar o parceiro. Vem, mano, vem, te ajudo. É uma tentativa quase heróica de tentar botar ordem no caos, de montar um plano de fuga em, milissegundos, enquanto o fogo avança sem dó. A tensão chega no limite absoluto aqui, porque instintivamente a gente passa a torcer para essa fuga dar certo. Só que, bom, boa intenção quase nunca dita regra num sistema caótico, certo? De um lado a gente tem aquele grito de vitória precipitado, salvei! E aí no exato segundo seguinte, o tapa na cara da realidade. Ah não, morreu do mesmo jeito. Ele ia salvar, caiu tudo. Nossa, isso mostra bem a ironia trágica desse evento todo. Uma mente é implacável. A ameaça simplesmente atropela qualquer tentativa dos personagens de tentar amenizar o estrago. A fuga começa a se provar não só dificílima, mas sistematicamente impossível. O que nos leva à parte 3. A anomalia de Carlinhos Maia. E a gente precisa olhar para isso com total seriedade, por mais maluco que pareça, porque tá lá, codificado na fonte primária. Enquanto o fogo consome o cenário e o pânico toma conta de tudo, a transcrição registra a entrada bizarra de letras de uma música completamente sem sentido. Na festa do Carlinhos Maia só dá bubu. Ela chega com Bob Good, Morango do Amor. Isso fica se repetindo. É uma dissonância cognitiva absurda. Por que raios, no meio de um cenário de vida ou morte, um áudio desse está invadindo a fuga deles? Bom, a explicação mais lógica e honestamente a mais fascinante está bem aqui. O que a gente está vendo é um glitch digital severo ou talvez a representação de um colapso psicológico mesmo. O código do jogo não está só cuspindo fogo letal. Ele está corrompendo o áudio, jogando no liquidificador elementos de festa totalmente desconexos no meio de uma tragédia. E quer saber? Essa alucinação do sistema funciona muito bem para desorientar a galera, quebrando o foco na fuga e botando uma camada de terror psicológico na coisa toda. É como se o sistema não quisesse apenas eliminar os personagens, mas estivesse tirando o sarro da tentativa deles de escapar.
Parte 4. O grito na escuridão. E aquele surrealismo do áudio dá lugar a um terror muito, muito primitivo. Outro som corta a cena. Escutei um negócio aqui agora, velho. E na sequência, aquela frase de gelar a espinha. Que grito foi esse, mano? Olha aí pra trás. Olha, o peso desse momento é gigantesco. A ameaça parou de ser só um elemento estático do ambiente, tipo um fogo ali no canto. Esse comando de olhar para trás é a prova viva de que começou uma perseguição. Tem alguma coisa, uma entidade, um erro bizarro no sistema caçando eles pelas costas enquanto fogem das chamas. Essa estrutura aqui mostra certinho o colapso do raciocínio lógico. No passo 1, vem aquela constatação paralisante de que o lado de fora também não é seguro. Oh my god, está tudo pegando fogo aqui fora. Aí no passo 2, a gente nota uma fala que se repete quase como um delírio na transcrição. Sou capaz de repelir a escuridão. Parece até um mantra, né? Ou talvez um comando do jogo que está falhando miseravelmente. É a tentativa desesperada de afastar o inevitável. E é isso que empurra todo mundo para o passo 3. O colapso total, onde todas as defesas quebram e o abismo simplesmente engole a todos. E assim chegamos à parte 5, sem nenhuma escapatória. O peso dessa constatação final é brutal. O fogo, os gritos, a música bizarra, tudo isso deságua numa escuridão absoluta e repentina. Ficou de noite, mano. Essa mudança de ambiente é o verdadeiro golpe de misericórdia. Sem visão, sem navegação, a pergunta "e agora, como a gente vai fugir?" é respondida na mesma hora pela própria pessoa. Não sei, não tem escapatório. Essa é a admissão absoluta de derrota. Eles não só falharam na fuga, como chegaram à conclusão aterrorizante de que aquele ambiente foi programado para tornar a fuga matematicamente impossível desde o começo. E isso fecha muito bem a nossa análise forense de hoje. Tudo começou com um barulhinho estranho, escalou para chamas implacáveis, resgates que deram errado, glitches auditivos surreais e terminou num vazio absoluto. Fica aqui a grande reflexão. O que acontece quando a gente fica preso num sistema, seja um jogo ou um espaço digital qualquer, que muda ativamente as próprias regras só para garantir o nosso fracasso? É um pensamento no mínimo perturbador sobre a natureza desses pesadelos digitais dos quais simplesmente não tem como fugir. A esperança é que toda essa investigação visual tenha ajudado a desvendar o caos fascinante desse evento. Continuemos sempre curiosos e até a próxima análise.